Muito bem, começando mais uma edição do Guardados da Memória. Hoje viemos até aqui o estádio da Pedra Moura para conversar com Pedro Martins Trindade, mais conhecido como Sabella. Como é que tá o amigo? Tudo bem? Bom dia, Vinícius. Tudo bem, graças a Deus. Uma satisfação poder receber aqui no nosso estádio, né, Pedra Moura. Estou à disposição de vocês. Esse programa que o meu pai já teve o prazer também de, um tempo atrás, antes de falecer, está guardado na memória, que é o quadro, né, que nós vamos fazer essa gravação hoje. O John também fazendo o acompanhamento junto com a Luísa. E a TV Câmara, todo mundo sabe da história da TV Câmara, principalmente na nossa cidade. Estou à disposição para falar alguma coisa sobre a minha vida. Certo. Tu nasceu em Bagé mesmo, Sabella? Natural de Bagé, 1960, na Kennedy. Certo. E, bom, eu pesquisando rapidamente assim sobre a tua vida, eu vi que tu tem uma ligação já de família, né? Com o futebol, especificamente com o Grêmio Bagé. Fala um pouquinho do teu pai, do Bexiga e também do Pedro Martins, teu avô. Eu vou começar antes do pai, que é Pedro Martins, né? Também atleta, foi um dos fundadores do Guarani Futebol Clube, né? Lá pelos anos bem mais atrás, né? E sou filho de Delmar Lemos Martins, popular Bexiga, e Claudina Trindade Martins, hoje professora, aposentada, 90 anos. O meu pai já não está nesse plano, né? Perdi meu pai com 94 anos, ele, né? E tudo começou em função da própria profissão dele, né? Jogador, iniciou aqui no Bagé, ainda como menino de rua, né? Era manda leite, naquele período vinha muitos jogadores do Uruguai, né? Montevidéu, e ele era manda leite, era um guri, já tinha perdido o vô, né? E era manda leite, então pega lá, pega aqui. E o apelido do pai foi uma coisa interessante, né? Naquele período o pai pegou piolho e os jogadores, como ele era muito amigo dos jogadores, né? E já batia uma bolinha com eles aqui no estádio, né? Eles rasparam a cabeça do pai e passaram um produto que era, de repente, o veterinário, né? Mandou passar para matar os piolhos, né? E ficou parecido com uma bexiga a cabeça do pai, né? E ali pegou o apelido de bexiga. Então, muito novo, o pai com 16 ou 17 anos, ele já no profissional, vestiu a jaqueta já alvinegra, né? Então, o meu pai, a origem do meu pai no futebol começou aqui no Grêmio Esportivo Bagé, e depois ele, né, deslanchou aí para vários clubes, como o Grêmio Porto Alegrense, no próprio Guarani ele jogou também, fez uma história no Guarani, uma trajetória no Guarani. E depois que terminou a carreira de futebol, jogou no Pelotas também, depois Farroupilha. Então nessa região toda ele jogou em vários times. Aí depois sim o pai passou para ser jogador. Eu calculo então que tu, enquanto guri, já tinha uma loucura por futebol. Exatamente. Também, né? Em 1970, o pai foi convidado para treinar o Inter de Santa Maria. E uma coisa engraçada é que o pai foi, além eu tenho mais 3 irmãs, né? No total de quatro irmãos, né? O pai teve 4 filhos, né? E aí o pai foi e até pouco tempo eu tinha esse fonograma que ele mandou para a mãe. Ele chamava a mãe de Dina. Dina, vende tudo que tu tem aí, só traz as roupas das crianças e os colchões e pega hoje, a Prefeitura Municipal, Centro Administrativo, pega o trem, e ali eu me lembro muito vivo na memória, né? O pai, nós indo para Santa Maria por Caciqui, São Pedro do Sul, Santa Maria. E lá ele estava nos esperando com uma carroça, cara, onde botou toda a nossas tralhas. Que idade tu tinha, te lembra? 10 anos, foi em 70. E, bom, tu chegou a ter, a jogar para tentar ser atleta? Como é que foi a tua trajetória? O que aconteceu, assim, nesse período, ainda guri, né, 10 anos, né, eu ia para o campo com o pai, né, ia para o colégio, sobrava um tempinho, eu ia. Eu me lembro que ali eu comecei nos juniores do Inter de Santa Maria, né, o meu treinador finado Deca, grande, né, tive algumas oportunidades no profissional e o pai treinava muitos times, né? Então, eu me lembro, uma coisa engraçada, né?
que a minha trajetória na escola dependia muito do final de ano, das minhas notas, que a mãe sempre dizia, tu só vai ir para onde está o teu pai, no time que está o teu pai, se tu tiver notas boas e se tu passar por média, porque senão tu ia só para depois, só em final de dezembro que já tinha terminado, né? Então, assim, ó, julho, agosto, setembro era a época de estudar, né? Para mim poder ficar um período com o meu pai. E aí minha mãe mandava com o meu pai. E eu dormia nos times, nos pés dele, no hotéis, enfim, onde ele estava hospedado. Então, essa é... Sim, teve uma grande vivência dos bastidores do futebol, né? Eu sempre digo que eu estou há muitos anos no futebol em função de eu sempre acompanhar meu pai, né? Então, essa é a minha trajetória no futebol. Bom, acabou que tu foi estudar educação física. Isso. Aí, todos nós se formamos em ensino médio, ensino fundamental e médio, todos em Santa Maria, né? Aí depois eu fui para Porto Alegre para jogar salão, já no campeonato estadual. Naquele tempo se disputava muito o campeonato estadual. Eu tive a oportunidade de disputar o campeonato por Canoas. E ali eu comecei a me despertar para o salão, né? E fui estagiário. Então toda essa sequência dessa gurizada aí eu fiz também, né? Quando eu cheguei em época de fazer faculdade, naquele ano eu fiz faculdade em 3 lugares. Eu fiz no IPA, passei na prática e rodei na teórica, né? Aí é o que eu te digo que fez falta. Depois eu fui para Santa Maria, fiz também educação física, passei no não passei em educação física, fui aproveitar a segunda opção. A segunda opção, que era administração, não gostei e vim fazer faculdade aqui. Aonde eu passei, né? E já tinha um filho, né? Já tinha o Pedrinho. E vim com o Pedrinho estudar aqui em Bagé, naquele período onde criei meu filho aqui em Bagé, enfim, num certo tempo. E fazendo educação física, também migrei para o salão, onde eu joguei em alguns times aqui de campeonato estadual, como a Jojo Jeans, que era um time que tinha um campeonato estadual. Joguei no Bagé, né, que eu tenho um maior orgulho do Paulinho Vieira, que foi um cara que me deu a oportunidade para jogar no futsal do Bagé estadual. E migrei para o futsal, onde me formei, né? Sim, tu ainda é professor, dá aula. Sou professor, exatamente, né? Inclusive dou aula. E aí começou o futebol profissional, né? Comecei no Guarani, que todo mundo diz essa função de eu ter sido... Eu fui tudo lá no Guarani e fui tudo aqui no Bagé, né? Eu fui treinador do Guarani profissional por 3, 4 vezes, oportunidades. Fui treinador aqui por 2, 3, 4 vezes, sempre convidado pelo Dux, né, que foi uma das pessoas, e agora o último pelo Rafael Alcalde, que eu terminei como treinador para disputar a Copinha. Fui presidente lá e estou na presidência aqui, né? Então eu tenho um respeito muito grande, né, tanto pelo outro lado como pelo Grêmio Esportivo Bagé. Sempre consegui conviver respeitosamente com os 2 clubes, mesmo que às vezes, em função da rivalidade, as coisas não se tornam muito fáceis, né? Sim, a questão passional, às vezes a racionalidade fica de lado, né? Que eu entendo que é uma coisa normal, né? Joguei vários baguá, tenho vitórias dos 2 lados, tenho derrotas dos 2 lados, tenho acesso dos 2 lados, tenho descenso dos 2 lados. Então a minha vida é uma vida bem atípica, né? Então é uma coisa assim que, se alguém me convidar para o livro do... Como é que é? Guinness. Do Guinness Book, eu acho que eu entro tranquilamente, sim, né? Eu até estava tentando buscar essa informação. Eu não sei se existe Agora a gente vai aprofundar um pouco mais esse assunto, mas se existe alguém, alguma outra figura, algum Cartola, algum outro dirigente do futebol que, por exemplo, sei lá, que presidiu o Flamengo e o Fluminense. Grêmio Inter, alguma coisa assim, né? É muito difícil, né? Mas eu sempre construí essa relação porque eu me doei tanto lá como aqui, né? Estou me doando aqui. Então, eu estou muito tranquilo porque eu sou muito transparente, né? Tenho uma vida pública aqui muito forte, né? Eu sempre digo que eu já fui tudo aqui. Sim, eu ia te perguntar antes da gente aprofundar a questão Bagé e Guarani, porque tu também teve atuação na política também, né? Eu fui vereador eleito em 2000. Eu carrego na história um histórico do PSDB, que eu me elegi pelo PSDB. Eu sou o vereador que mais voto fez até hoje na história da região.
1.054 votos, se não me engano, depois conferem lá nos autos lá da Câmara, né? Pelo partido do PSDB, que hoje é governo, né? Sim. Estadual. Eu fiz Como é mais... que foi essa... Foi pela atuação social? As pessoas te Não, conheciam, te convidaram? Ou até tu mesmo já atuava esporte, politicamente? né? Tudo, a importância de chegar até a Câmara foi tudo em relação ao esporte. Mas eu fui 3 mandatos conselheiro tutelar, sempre bem votado, né? Aí depois fui para Bagé e Guarani e me convidaram para a política, né? Através do Gilson Machado, que hoje trabalha na assessoria do Mainardi. Tenho uma grande amizade com o Mainardi, como eu tenho com o Divaldo, né? Eu sempre separei as siglas, as bandeiras políticas pelas pessoas, né? Eu fui secretário do Mainardi por 2 anos e pouco. Fizemos um belo trabalho lá na Secretaria de Esporte, onde está a minha profissão, que é professor de Educação Física, né? E eu também não tive nunca oportunidade de trabalhar com o Divaldo no governo. Mas mesmo assim, não tenho nada contra o prefeito municipal, até mesmo porque à frente do clube tu precisa manter um nível, principalmente em função do clube, né? Tanto Bagé, tanto como o Guarani. Não tem problema nenhum. Mas tem uma amizade muito grande com o Mainardi por ter sido secretário e ter feito um bom trabalho. Isso aí não sou eu que estou falando, quem fez isso aí está na história do Militão lá, né? Bom, tu teve um período fora, não sei se fora de Bagé ou meio distante do futebol. Eu fui para Candiota. O que aconteceu nesse Não, momento? Eu fiquei fora porque eu concorri a prefeito, né? E não fui eleito, né? Fiquei em 4º lugar. Primeiro lugar foi o próprio Mainardi. Tu vê, eu fui secretário do Mainardi e concorri contra o Mainardi, para te ver que eu continuo com amizade com ele e para te ver que a política não fez eu quebrar essa relação, né? Que eu acho que isso é importante, né? Como educador, eu passo isso para os meus alunos, né? Que tem que ter o respeito, independente da função que tu exerça, tu tem que ter o respeito pelas pessoas, né? Em primeiro lugar ficou o Mainardi naquele período, né? Em segundo lugar ficou o Juscelino, Sônia Leite, e eu fiquei em 4º lugar. E segui a minha vida, porque eu acho que a política é transitória, né? Então, a política eu aprendi isso com o Colares, porque eu fui assessor do Colares, né? O único CC que eu tive, além de ser secretário, mas nesse período que eu fui secretário eu era vereador, é diferente, né? Sim. Eu não fui secretário por não ter me elegido. Eu fui secretário a partir da Câmara. A partir da Câmara de Vereadores, que eu assumi a secretaria sendo vereador, né? Que foi um trabalho que nós fizemos em conjunto naquele período, né? E concorri a prefeito junto com ele, né? E aí depois terminou, não me elegi. Sim. Consegui a minha vida. Eu nunca larguei, eu nunca deixei de... Nunca se afastou totalmente. Nunca me afastei do magistério. Aí eu fui para Candiota, no estado, né? 13 anos trabalhando em Candiota, em projetos do município, e eu me afastei um pouco de Bagé. Concorri em Candiota, a vereador, a qual agora nesse período eu deveria assumir a Câmara de Vereadores. Optei por continuar no magistério. Não significa que no futuro eu não possa continuar na política, porque eu acho que o político que... não sou político de profissão, né? Sou político social, né? O político de profissão é aquele que sai da Câmara. E outra coisa que é importante eu colocar, sabe que depois que eu saí, terminou o meu mandato, eu acho que eu fiquei uns 2 anos, 3 anos sem ir na Câmara. Eu vou na Câmara por causa da Luísa, porque ela é a nossa parceira aqui no Bagé, e eu preciso estar lá dentro da Câmara, porque não me faz falta nenhuma a política. Mas a política, eu preciso da política porque eu sou presidente de uma entidade. Sim. E a política caminha junto com a entidade, né? Então eu tenho que ter muito cuidado, até mesmo para não dar problema em relação àqueles que estão comandando hoje o governo, né? Bom, tu tem uma ligação com o Grêmio Bagé que te precede, né, em função do teu pai e tudo mais. Mas quando se anunciou, o Sabella vai assumir o Bagé,
tu deve ter ouvido todo tipo de coisa, assim. Eu queria saber, assim, se tu lembra especificamente, assim, do maior absurdo que tu ouviu e, de repente, assim, a coisa mais inusitada, esperada ou mais positiva aí que tu tem ouvido nesse... Quando o Dr. Rafael Caldi me convidou para ser gerente em 2021, que o Fernando era o presidente, foi a primeira coisa que eu falei pro Rafael. Rafael, eu tenho uma história bonita no Guarani, né? Porque eu subi o Guarani em 99, junto com um preparador físico, e eu já fui presidente lá, né? Inclusive fiz uma administração boa, porque a administração boa é aquela que tu não deixa trabalhistas passivas, né? E tu deixa dinheiro em caixa. E nós conseguimos fazer isso naquele período, né? Mas como eu estava voltando para Bagé, eu tomei essa decisão até mesmo em função das pessoas que um dia me convidaram para ser tudo que eu fui aqui no Bagé, como treinador, fisicultor, gerente e agora presidente. E eu nunca tive problema fora de campo, em termos de agressões verbais, agressões físicas, sempre me respeitaram, porque eu sempre respeitei os dois, né? Então hoje eu estou numa situação bem tranquila, tem 2 baguá a partir de semana que vem, são 15 dias de baguá, né? Que a flor da pele vai, né? As coisas vão ferver aqui, né? Porque nós estamos numa situação bem delicada. Nós estamos na tabela abaixo, né? E eles estão na tabela acima. Mas sempre foi assim, né? A balança sempre, a gangorra, né? Melhor, a gangorra sempre andou assim, né? Muito difícil os dois estarem no mesmo nível e muito difícil os dois estarem no mesmo nível abaixo, né? Mas a gente sabe da dificuldade. Quando eu assumi, eu fiz essa avaliação, né? Porque eu teria problemas bem drásticos em relação a isso, né? Mas, graças a Deus, como tu fez a pergunta, eu nunca fui enfrentado na rua e sempre fui respeitado. Então, tenho esse carinho. Muita gente do Guarani me ajuda, é uma coisa assim, inclusive patrocínios, né? Daqui do Clube São Guarani. Então, eu fico muito tranquilo. Eu tenho que trabalhar, ter uma administração com transparência, né? Que isso é o meu... Já fui conselheiro tutelar, já fui secretário, vereador. Eu tenho um histórico e eu sou um cara que fala as coisas, né? Então, assim, ó, por ser um cara íntegro, eu estou numa situação bem tranquila porque eu não tenho... nunca fui citado de nada, de desvio, de falcatrua. Então, assim, ó, tenho 63 anos, né? Não sou mais guri. E então eu ando na rua bem tranquilo, ando nos bairros, liciono, né? Porque o triste para mim é ser acusado de uma coisa e verdadeira, né? Então eu não tenho acusação nenhuma de fraudes, de denúncias do Ministério Público. Isso aí eu fico muito tranquilo por ser um cara verdadeiro. Sim. Inclusive, um pouco depois disso, teve até pedidos, vamos excluir o Sabella do Conselho do Guarani. Como é que ficou Cara, isso aí eu digo assim, ó, quando tu passa por um clube sendo maior por ser presidente, eu não levo por maldade isso, eu acho que é justo, né? Se eu sou presidente do rival, eu não posso estar num conselho de um clube que eu fui presidente anterior. Sim. Eu aceitei quem fez esse pedido aí foi o Medina, né? O professor Medina, Mário Medina, né? E foi o Batistella, sendo que o Mário Medina não tem relação de amizade nenhuma com ele, nem quero ter. Mas o Batistella é um cara assim que hoje patrocina o clube. Então eu tenho uma... Aí são as brigas internas, né? Sim. Então tem gente que não gosta de mim. Mas também são questões que, de repente, está lá no próprio estatuto do clube, não, também tem que se considerar essas coisas, né? O estatuto tem que ser cumprido. Agora, se nós formos entrar em termos de estatuto, tem muita coisa que acontece lá e aqui que não poderia acontecer, né? E eu não vou entrar nesse plano pessoal, porque eu tenho respeito pela instituição, né? Pelo clube. Não vou falar. Mas tem muita gente que não gosta de mim lá, isso a gente sabe, e eu não gosto deles também, tem muita gente que eu não gosto dele. Não vou citar nomes para não polemizar. Sim. Em respeito até a sociedade. Nós moramos numa sociedade muito pequena, né? Sim.
eu encontro eles no mercado, eu encontro eles no restaurante, então no meu dia a dia eu encontro eles. Cumprimento, tento ser educado, porque eu me considero um cara educado. Né? Mesmo, de vez em quando, eu sou autêntico, né? Mas eu prefiro manter... Eu sempre digo, para ser presidente de clube, tu tem que ter uma postura, né? E eu tento ter essa postura e tenho. Sabela, qual é o principal desafio de fazer futebol profissional no interior do estado? Eu acho que para te ser presidente de um clube e fazer futebol, tu tem que gostar do que tu está fazendo. Né? Eu tenho uma paixão muito grande pelo futebol e tenho uma paixão muito grande pelo Bagé, porque eu passei a vida inteira, o pai dizendo. Eu sou Bagé, joguei nos dois, mas eu tenho um carinho muito grande pela história que me proporcionou o Bagé, né? Que eu já contei até há pouco tempo. O pai era manda leite aqui no Bagé e eu fiquei com aquela coisa. E eu não pedi para nenhum clube ser presidente, né? Por exemplo, quando eu fui presidente do Guarani, sempre teve 2, 3 correntes, né? Mas eu entrei... E tu foi presidente quatro oportunidades ou 5 lá? vezes, né? Alguns anos pela metade, né? Então eu vou te contar a história, como eu assumi a primeira vez o Guarani, que as pessoas não sabem, né? Nós subimos em 2006, né? E com aquele grupo de jogadores que subiram e não queriam disputar a copinha. E aí os próprios jogadores perguntaram para mim se eu não pegava, né? Aí nós fomos no conselho, né? E eu tive apoio de todos para assumir a copinha. E assumi ali. Aí começou, né? Fizemos uma copinha boa, foram pedidos de outros. Aí começaram aqueles que não queriam, perdi algumas eleições também lá, né? Se eu contar essa história, eu vou te dizer uma coisa, eu acho que eu não dei só 7. Aí sim eu acho que eu não dei só 7. Mas... E aí começou, né? Então... E depois eu vim para cá por convite, né? Fui... o ano passado eleito, subimos, né? Fizemos uma baita de uma campanha. Né? Nós jogamos 14 partidas fora por não ter o PPCI. E foi uma festa maravilhosa, né? Descemos às 7 de boa. Quando eu vim para cá, eu disse para o Castilhano, eu vou te ensinar a andar de caminhão de bombeiro se tu não conhece, só conhece caminhão de bombeiro de plástico. E eu vou te ensinar a andar de caminhão de bombeiro e tu vai descer às 7 comigo no caminhão de bombeiro. E ele desceu. 14 jogos fora, 14 jogos, uma dificuldade muito grande financeira, porque nós estruturamos o clube financeiramente, estamos tentando estruturar o clube. Fomos para a final, perdemos. Quando nós fomos campeão no Campo do Brasil, não posso me emocionar. No pênalti que o Dendê bateu, eu pedi para o meu pai, eu quero só subir, eu não quero ser campeão da segundona. E o Dendê fez o último gol e nós subimos. E quando nós fomos para a final, que nós levamos o gol aos 44 minutos, 45 do segundo tempo, né? Eu fiquei bem tranquilo. E a Larine, como é o nome dela? A Karine, muito preocupada, porque eu estava com problemas com a federação. Todo presidente que tem problema com a federação, porque a gente quer sempre mais da federação. Sim. Mas sempre mantendo um nível. Eu me lembro que ela chegou, me abraçou no campo e disse assim, pelo amor de Deus, independente do resultado, recebe as medalhas, ou de primeiro ou de segundo, porque estão dizendo que tu não vai ir para o pódio, e todo o Rio Grande do Sul está vendo, todo o Brasil, através da internet, está vendo esse jogo. E digo, não fica até preocupado. O Bagé sempre foi ordeiro, o Bagé sempre foi respeitado, o Bagé tem uma tradição, não te preocupa que, independente do jogo, nós vamos receber a medalha. Sim. E eu disse isso na palestra antes de começar o jogo. Aconteça o que acontecer, hoje nós já somos vencedores, porque nós vamos enfrentar um time mundialmente conhecido pela história dele, né, que é dinheiro de Dubai, né? Eu sempre estava vendo a revista Gol, é muito dinheiro, né? Tanto é que eles alugaram um CT do Ronaldinho, né? E nós vamos fazer o protocolo independente de ser primeiro e segundo colocado. Então, ali mostrou a grandeza do Bagé. E levamos o gol aos 43 minutos do segundo tempo, que todo mundo disse que eu acho que o gol foi normal. O que não foi normal foi a falta antes de levar essa bola para a área. Na origem do lance, como você gol, diz. né? Então, assim,
sempre respeitando todo mundo, e todo mundo sabe que o Bagé tem uma história, né? Então hoje nós estamos lutando para entrar entre os 4 e ao mesmo tempo não cair. Sabella, a gente está agora maio de 2023 e vamos chamar de escândalo, né? A questão das casas de apostas chegou na Série A do futebol brasileiro, né? Tá colocando tudo em xeque. Eu não sei se tu tem uma opinião formada sobre esse assunto, como que isso pode vir a repercutir nos clubes menores. Eu sempre digo que, por eu ser filho de jogador, eu prezo pela legalidade, né? O apostador entra alguma coisa financeira para o clube. Tanto é que está ali as placas do Campeonato Gaúcho aí, que hoje nos proporciona. Sim. Por exemplo, cada 4 mil link, né? 4 mil, nós dá um direito de 60 mil reais. E, inclusive, nós dá o direito de botar em todas as camisetas, nacional, em todos os níveis, está ali as apostas. Sim. Mas eu quero te dizer assim que o Bagé nunca se envolveu nisso. O ano passado, nós fomos duramente citados que o clube fez resultados, esperar passar o avião, né? O clube foi citado porque há resultados que nós fizemos dentro de campo que poderia ter alguma coisa em relação às apostas. E eu me lembro que a RBS de Pelotas, que agora o esporte é feito por Pelotas, me entrevistou e eu mostrei, né? Tá aqui o meu celular, tá aqui o meu CPF e eu não tenho... Hoje nós entramos no site porque nós precisamos esses 4 mil cadastros, mas eu nunca joguei. Eu, como presidente do clube, nunca joguei nem o ano passado, para apostas, enfim. E nós não temos nenhum jogador citado, que eu acho que isso aí é fundamental, né, fazer essa varredura, porque o Bagé não participa desse tipo de joguete. Eu acho que o nome do Bagé é muito forte, né, e eu nunca joguei e os jogadores não foram citados. O presidente da federação ontem estava na Câmara dos Deputados, né, na Assembleia, né, dando depoimento sobre isso. A aposta vem para ajudar os clubes. Não necessariamente que os clubes têm que apostar contrário ao clube. Então, eu jamais aceitaria ser denunciado no Ministério Público por colocar o clube numa situação nacional, como tem aí alguns clubes, né, como Juventude, como até o Internacional, citou agora alguns clubes, jogadores do... Não sei se do Grêmio também, não vi Santos, tem o jogador do Palmeiras, enfim, já chegou na elite do futebol. Já chegou na elite. Então, se os jogadores que recebem fortunas estão jogando, é inadmissível. O clube do interior, como o Bagé, também está citado. Graças a Deus, o Bagé não tem nenhum jogador, nem diretor, nem presidente jogando. Que eu só vejo uma benéfica nessa participar, mas receber o dinheiro não jogando contra o clube, né? Então, apostas é normal, né? Aposta já existe há milhões de anos, né? Apostar para ganhar, não apostar para perder. Então, contra o Farroupilha, que nós jogamos e ganhamos 7-0, o PCG, veio lá de Porto Alegre também, nós ganhamos 7-0 aqui do Farroupilha, todos nós vencemos. Então, apostar para vencer, eu acho que isso aí é salutar. Agora, apostar para perder, aí sim eu não concordo. Sim. Sabella, a gente está se encaminhando aqui para o final do nosso papo e eu queria que tu me falasse a respeito do futuro, tanto do Bagé, o que se projeta, tu enquanto presidente, e tu pessoalmente, né? Tu ainda é professor, ainda dá aula, um cara jovial pra caramba, tem muita lenha para queimar. Eu não sei como é que tu planeja o teu futuro. Eu quero deixar bem claro nesse momento aí que eu sei que a televisão, TV Câmara abrange toda uma grande parte da região. Eu nunca usei a política. Se quiser falar alguma coisa, tu pode falar para aquela câmera. Eu nunca usei a política apoiado pelo Bagé e pelo Guarani. Eu sempre participei das eleições. Quando eu participei, eu sempre estava fora da política. Isso é uma coisa que eu prezo muito, né? Eu não uso o futebol para a política, né? Isso é para mim uma coisa assim fundamental, porque eu valorizo muito o futebol na minha profissão, né? E o futuro a Deus pertence, né?
Tive convite de várias entidades políticas aí, bandeiras políticas, e enquanto eu estiver na frente do Bagé, eu não vou falar em política, porque eu não posso misturar, até mesmo que eu tenho muitos amigos políticos. Você ainda é filiado ao partido? Sou filiado ao partido, sou PTB. Hoje eu sou PTB, saí do PTB, ou melhor, eu saí do PTB e assinei o mês passado no PMDB de Candiota, né, a qual eu tenho um carinho muito grande pelo PMDB, através do prefeito Folador e do vereador Gildo, foi quem me levaram para o PMDB de Candiota. Então, para te ver, eu não estou nem filiado em Bagé. Então, isso eu fico tranquilo para não dar qualquer tipo de... Mas eu acho que eu, no futuro político, não quero falar. No futuro, como presidente do clube, eu tenho um trabalho muito grande em não cair esse ano. Isso é uma coisa assim, para mim seria terrível o clube voltar para a terceira divisão, que para mim é a pior divisão que tem, né? É uma várzea melhorada, com todo respeito aos clubes que estão na terceira divisão. Mas a gente sabe que é terrível, não tem apoio, não tem estrutura nenhuma para jogar. Quanto a continuar na presidência do clube, vamos esperar até o final do ano, né? Eu acho que tem muita gente boa aí, gente nova, né, que pode tocar o clube, né, principalmente na A2, né, mas isso aí é o tempo que vai dizer. Nós temos ainda 9 jogos para ser disputado, nós estamos em 7º lugar. 2 clássicos, né? 2 Baguá, que vai definir muita coisa, em todos os sentidos, né, não só na rivalidade, mas também na pontuação. E gosto de fazer o que tu vê, eu passo quase, quando eu não estou dando aula, eu estou aqui. Então, isso para mim é fundamental. E respeito a todos, transparência na administração, isso para mim é fundamental. E daqui para frente, começa a funilar e aí sim, vamos esperar para ver o que vai acontecer. O campeonato termina em julho, né? Primeira quinzena de julho, e depois eu tenho mais 6 meses para estruturar, pagar e deixar dinheiro em caixa para o próximo. Eu fazia um tempo que eu não entrava aqui no estádio, eu notei muita coisa diferente aqui, seja o acesso para a cancha mesmo, o bar e tudo mais. Então, o clube tá bacana, tá bonito? Eu gosto de ouvir isso das pessoas que não vêm normalmente aqui, né? Sim. Mas nós fizemos muita coisa, né? Nós construímos um muro, quando cheguei aqui estava caindo, né? Com a Concreforte. Nós fizemos uma cobertura que é o sonho de muita gente aqui, para em época de chuva e inverno ter um abrigo maior. Nós pintamos o campo, toda a estádio interna e externa, 2 anos seguidos. Estamos continuando a pintura, enfim. As dependências são ótimas, né? Quando a gente recebe elogio da Federação Gaúcha de Futebol através do quadro de arbitragem e dos delegados que vêm e dos próprios presidentes, que nós temos um grupo dos 18 times, né? Então a gente fica satisfeito porque terminou essa parte de selvageria, né? Eles são conduzidos até o vestiário, eles, do trabalho a brigada é responsável pela arbitragem, fora a segurança particular. Eu prezo por isso, né? O que acontece dentro do campo é trabalho da comissão técnica, né? Fora o entorno, enfim, isso é responsabilidade do clube. Não falta mais água, não falta mais luz, não falta aquela coisa que era antigamente, lá é difícil jogar no Bagé, é difícil jogar. Porque isso aí chega lá na federação. E a federação, todo mundo diz, a federação quer os clubes perto de Porto Alegre. Né? Mas o clube aqui, graças a Deus, está muito bem estruturado, juntamente com a minha direção, com dificuldade, né? A gente sabe que é com dificuldade. Tabela, parabéns pelo trabalho, também pela tua trajetória de vida, notável, né? Atuou em várias frentes e, enfim, cara, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, muito bacana a tua história. Cara, te agradeço de coração aí, Vinícius, né? John, enfim, Luiz, que vieram fazer esse programa. Uma coisa que eu deixei de falar, que eu sempre gosto de falar, eu tive um professor de educação física chamado Hélio, hoje ele está velhinho lá em Santa Maria, eu sempre quando eu vou a Santa Maria, eu gosto de ir lá ver ele. Ele me descobriu, cara, para o esporte lá da região e me levou para o Índio de Santa Maria. E ele foi um cara que passou a vida inteira dando oportunidade para os alunos carentes. Eu sempre estudei em colégio público, né? Eu me lembro que a minha mãe dizia assim, meu filho, come bastante hoje, porque de noite não sei se tem janta. Isso aí é pesado, né, cara? E eu me lembro que eu comia aquela canjica com
Voraz. Com muita vontade, né? E eu continuo fazendo isso, né? Eu continuo dando oportunidade para os jovens. Eu sempre trabalhei em escola pobre, né? Mesmo dando aula há 18 anos na Auxiliadora, eu sempre trabalhei e sempre oportunizei esses meninos que tinham condições para ir para frente. Ontem mesmo eu tive uma reunião do Jergs e tem muitos alunos que não têm carteira de identidade. Aí eu pedi na coordenação municipal, porque aqui a gente sabe que tem identidade, para poder jogar com protocolo, até eles... E eu levo eles para fazer a identidade, eu levo o pai para fazer a identidade deles, para eles terem oportunidade. Aqueles alunos que têm condições do esporte abraçar eles, porque o esporte me abraçou, né? Então isso eu faço até hoje. Então agradeço a oportunidade, desculpa, às vezes a gente se emociona, né? Porque a minha vida não foi fácil, né, cara? Minha vida não é fácil, sempre de luta, mas sempre com uma postura. Eu sou um cara verdadeiro, né? Às vezes as pessoas não entendem que eu falo umas coisas, mas eu sou verdadeiro. E eu não gosto de ter falsidade, e eu não convivo com falsidade. E não caminho com traíra, né? Com bandido eu não caminho. O cara que é do mal, ele segue uma carreira, uma caminhada, eu sigo outra. Pode ver que meus amigos são tudo gente do bem. Um abraço a todos, obrigado. Obrigado, Sabela, eu que te agradeço. Esse foi o Guardados da Memória. Quem quiser conferir essa e também outras produções da TV Câmara, é só acompanhar a gente no canal 5.3, também no canal 16 da NET, além, claro, das nossas redes sociais. O Facebook está sempre atualizado, assim como o Instagram e também o YouTube. Aciona as notificações lá para receber as novidades nas produções da TV Câmara no YouTube também. Beleza? Obrigadão e até uma próxima.